Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são sempre desenvolvidos pelo Instituto AMSUR, que é o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e nós temos sempre a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia. Ambos são também retransmissores das nossas atividades das segundas-feiras. Os Diálogos AMSUL hoje vão contar com a participação do professor Ricardo Carneiro. Ricardo Carneiro é economista, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Ele foi também diretor executivo pelo Brasil e Suriname do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E teremos conosco também o José Lourenço Pectol. O Pectol é jornalista, há muito tempo trabalhando com abastecimento alimentar e com segurança alimentar. Ele atualmente preside o CEAGESP e é ex-diretor da Companhia Regional de Abastecimento Integrado do município de Santo André. Nós temos visto uma especulação muito grande há já algum tempo sobre o comportamento da inflação recente no Brasil, que tem rebatido no, no próprio, na própria imagem, né, do governo federal e tem sido especulada muito fortemente como sendo a explicação mais importante da enorme taxa de juros, uma das mais importantes taxas de juros que, que nós temos em nível mundial, né? A taxa Selic brasileira, ela é, em termos de juros reais, de juros básicos da economia, hoje talvez a segunda ou a terceira maior em escala mundial. O, a inflação, e nós vamos explorar um pouco isso hoje, a inflação é sempre uma medida de variação de preços, mas os preços não são. Primeiro, eles não se movem de maneira homogênea, né? Há uma diferença muito grande entre, entre os preços de vários produtos, né? A inflação oficial no Brasil é medida pelo IPCA, Índice de de Preços ao Consumidor, que é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é feita pelo IBGE, e ela é composta por uma cesta de produtos, né? E se a gente olha para essa cesta de produtos que compõe o IPCA, essa cesta de produtos tem comportamento muito diversificado, muito diversificado. E se olharmos, né, ali nós estamos falando da cesta relacionada à saúde, estamos falando da cesta relacionada a transporte, estamos falando da cesta de alimentos, estamos falando da cesta relativa a custos da habitação, ou seja, o IPCA é um componente, é composto por um conjunto de cestas, ou seja, de subitens, que cada um deles tem comportamento muito diversificado. Se nós olharmos cada um desses vários produtos que, que têm seus preços medidos, verificados, eles são também consumidos por faixas de renda muito diferentes, né? A inflação por faixa de renda é muito diferente. E nós temos há algum tempo já no Brasil os preços que incidem sobre a parte da cesta que compõe o IPCA, relativas a alimentos, vestuário e algum, né? Nós vamos perceber que a taxa de inflação no período mais recente tem incidência fundamentalmente sobre as classes de menor renda, né? A inflação
da faixa de renda de 1 a 5 salários mínimos é maior do que a faixa de renda mais alta, né? Se pegarmos as faixas mais superiores, de 20, 25, né, acima de 10 salários mínimos, nós estamos falando de taxas de inflação combinada menores, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque nós estamos verificando nesse último período algumas coisas que são excrescência histórica, certo? O ovo, por exemplo, o ovo que era um dos alimentos é, mais baratos, né, com composição mais importante, por causa do seu peso alimentar, tal. O ovo é, hoje está custando praticamente R$ 1 a unidade do ovo, né? Então é um absurdo total. Mas quando vai olhar por que que o ovo está nesse tamanho de preço, a gente de repente descobre que ocorreu um episódio importante de gripe aviária nos Estados Unidos, que teve uma quebra muito importante na sua própria produção de ovos, passou a importar e os produtores brasileiros passaram a privilegiar o mercado internacional, exportando, e, e isto fez com que os preços aqui subissem barbaridade. O que aconteceu com o café não é muito diferente, né? Tivemos uma quebra de safra importantíssima em alguns países fortemente exportadores, como é o caso do Vietnã, e isso contaminou, né, os preços, porque os preços brasileiros passaram a ser contaminados pelo dólar. As especulações em torno do dólar também têm provocado tudo isso. Ou seja, nós temos um quadro que é bastante complexo, que tem acabado servindo para um movimento importante de desgaste do governo, né? As pesquisas mostraram que o tema da inflação de alimentos está provocando desgaste, não é o único fator, lógico, mas está provocando desgastes importantíssimos é, na imagem do governo. Nós temos movimentos ligados à, à tentativa de preservação dos juros, da taxa Selic, em patamares extremamente elevados, sob a desculpa do combate à inflação, né? A taxa de juros tem algum efeito sobre o combate à inflação, e isso se dá em cima da inflação de demanda, né? Boa parte da nossa inflação não é uma inflação de demanda, é inflação de oferta, é inflação de outra, né, com outros componentes. Então, a ideia hoje é nós conversarmos um pouco sobre esse quadro, um quadro complexo, e para isso nós vamos contar, então, com a participação tanto do professor Ricardo Carneiro quanto do José Lourenço Pectol. Para darmos início aos trabalhos, então, eu vou solicitar primeiro que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que deem o seu like, que se inscrevam em nosso canal e que, tendo interesse em serem avisados ou avisadas de atividades próximas nossas, também cliquem no sininho. Para darmos, portanto, início aos nossos trabalhos, eu vou passar imediatamente para o professor Ricardo Carneiro. Ricardo, com você, por favor. Obrigado, Granado. Boa noite a todos e a todas, né? Prazer estar aqui de novo nesse debate. Vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais geral sobre o problema da inflação e, obviamente, depois serei complementado, né? Pelo José Lourenço, né? Que é mais especialista em determinados assuntos, né? Vou fazer uma coisa um pouco mais generalista aqui, né? A primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, que tem a ver com a condução da política monetária também, é se a inflação atual é alta ou baixa, né? Isso é uma boa pergunta, né? Porque eu posso dizer assim, ó, a inflação de 5% que está rodando aí em 12 meses, para os Estados Unidos é inflação alta, né? Para um país europeu desenvolvido, é inflação alta, né?
Para um país periférico como o Brasil, não é uma inflação alta, é uma inflação moderada. Aliás, se vocês olharem a trajetória da taxa de inflação, né, desde o regime de Método, desde antes, né, a taxa de 5% é uma taxa moderada. Né? É, o problema aqui começa por aí, né? Por você dizer, ó, até pouco tempo atrás, 4,5% era o teto da meta, né? Ninguém achava que era um desastre você ter uma inflação de 5%. Saiu várias vezes do teto da meta. Né? A questão aqui começa por isso, né? O governo Lula 3, de certa forma, o ministro da Fazenda, né, caiu numa armadilha, meu juízo, né, ao rebaixar a taxa de inflação. Né? Eu não acho que uma taxa de inflação de 3% seja uma taxa de inflação razoável para uma economia como a economia brasileira. Né? Para você conseguir, digamos assim, uma inflação desse patamar sistematicamente, né? Dadas as características, eu vou entrar nessas características da inflação brasileira, você tem que manter uma política de juros muito apertada e, de alguma forma, sacrificar o crescimento. Eu acho que essa é a questão, né? Que está em jogo. Né? Não é que eu estou querendo fazer crescimento a qualquer preço e a qualquer taxa de inflação. Estou dizendo é que a meta sacrifica o crescimento, é um raciocínio diferente. Né? Depois, eu acho que tem uma questão de fundo, né, que eu acho que é interessante também, é discutir um pouco do ponto de vista da estrutura social. O que é uma inflação alta ou baixa, tá certo? Por exemplo, para os trabalhadores em geral e para o capital financeiro. Né? E aqui eu digo o seguinte: até certo determinado patamar de taxa de inflação, os interesses são convergentes. Né? O capital financeiro não quer uma inflação que seja capaz de ameaçar os seus interesses, a riqueza, desvalorizar a riqueza, e o trabalhador não quer perder poder de compra. Né? Onde é que começam as diferenças? A grande diferença começa, né, numa taxa de inflação para a qual você faça convergir a economia, pelo uso da taxa de juros, que faça com que o trabalhador perca o emprego dele. Essa é a grande diferença. Porque não é que ele perde o poder de compra, ele perde o emprego. Né? Então, eu acho que a partir de certo momento, tá certo? Há uma divisão de interesses, colocando um problema um pouco genérico. E eu acho que essa questão é uma questão política importante. Né? Qual é o grau de tolerância, né, que os diversos segmentos sociais têm à inflação, porque ela não é única, né, como se tenta vender por aí. A segunda questão, e aí raciocinando um pouco sobre o período recente, é a questão dos aspectos qualitativos da inflação atual. Né? A inflação atual tem se movido, né, já há algum tempo, né, pelos choques, né, combinados com a indexação. É isso, mais ou menos. Depois eu vou falar da política do Banco Central. Né? E os choques de preços de alimentos, né, e de combustíveis, porque nós não tivemos nenhum grande recentemente, aliás, tivemos de energia elétrica, né, que você pode considerar combustível, mas que é preço indexado, que é importante. Né? O que é que significa isso? Na prática, se você olhar para grande parte da população brasileira e mesmo no mundo todo, não só você sente mais os aumentos do preço de alimentos e de combustível, combustível está em tudo, né? É um insumo de uso generalizado, né? E o alimento você sobrevive dele, né? Não só é um dado objetivo, como funciona no imaginário das pessoas, tá certo? Porque para grande parte da massa popular, a inflação é carestia. E carestia, tá certo? É bens, né, de primeira necessidade, alimentos, combustível, o combustível que você põe na sua moto para ir trabalhar, o ônibus e tudo isso, tá certo? Há uma tese interessante, bem sofisticada, assim, do BIS, lá em Basileia, que é o think tank dos bancos centrais,
que diz que os preços de alimentos e a variação de preços de alimentos e combustíveis exerce um efeito de indexação informal sobre a economia, né? Dada a importância que eles têm, tá certo? E nós tivemos, né, por algumas razões que eu vou tentar explorar, no período recente, vários choques, né? Nós estamos vivendo ainda um deles, né? Pelo lado do câmbio, pelo lado do preço de alimentos, tá certo? E vivemos mais atrás um de preço de energia. E um componente inicial da inflação brasileira, porque passa, né, qualquer choque que você tem, ele se propaga pela economia, pelo mecanismo de indexação. Por um mecanismo, digamos assim, de grandes oligopólios e tal, mas também por uma indexação informal. Esse é o padrão recente da inflação brasileira, né? Não vejo aqui nenhum componente, ao contrário do que dizem os. O próprio governo fala isso, né? Talvez para vender o seu peixe, de que a demanda está aquecida e que você tem inflação por conta da demanda, etc., né? Eu não vejo assim, né? E se tivesse, o instrumento era outro, não a taxa de juros, né? Esse é o problema. Qual é a capacidade, né? Porque o governo optou, né? No início, o próprio Lula, né, criticava bastante o Roberto Campos Neto, a política do Banco Central, e parece que abdicou disso. A ideia, na verdade, é assim: você tem uma inflação no Brasil que tem um determinado padrão, tá certo? Que é choque de preço e indexação. Boa parte disso é a inflação brasileira, tá certo? É o choque e o mecanismo pelo qual ele se transmite nas cadeias, etc., para os preços finais, né? Com várias características aí, desde indexação formal até presença de grandes oligopólios na economia, mas é assim que funciona. E o governo tem alegado, o Banco Central, que não, que isso não é assim, que é uma inflação de demanda que precisa subir a taxa de juros, que é o único instrumento que ele acha que tem, para fazer, digamos assim, a inflação cair. Tá certo? Que é, a meu juízo, digamos assim, um instrumento, um mecanismo inteiramente inadequado para você lidar com o tipo de problema de preço, tá certo? Que você tem. Se por acaso a economia estiver crescendo generalizadamente em todos os setores, etc., você talvez tenha que usar um instrumento desse tipo, né? Qual é o problema da taxa de juros? A taxa de juros é como uma quimioterapia, e a velha quimioterapia, tá certo? Você usa e ela atinge onde você quer e onde você não quer, tá certo? Esse é que é o problema. E às vezes, tá certo? Você usa ela muito forte e mata o doente, tá certo? Esse é que é o ponto central. Sobretudo, né, numa, num tipo de inflação, tá certo? Que você tem, né, digamos assim, hoje em dia na economia brasileira. Que inflação é essa, né? Primeiro, né, uma centralidade dos preços das commodities, né? E isso não é porque o governo deixou exportar mais, deixou exportar menos e tal, isso é uma estrutura da economia brasileira. O Brasil produz commodities, aliás, minerais e agrícolas, tá certo? E exporta uma maior parcela da produção dessas commodities. O Brasil é um produtor muito poderoso no cenário internacional. Por exemplo, o Brasil produz 40% do café do mundo, tá certo? E por aí você vai chegar em percentuais elevados. Esse vínculo, né, do Brasil com as commodities é histórico. Na verdade, já foi até menor, né, mas nós perdemos boa parte da nossa indústria. Então, hoje, o peso das commodities, você junta a agropecuária mais a indústria extrativa, esses dois segmentos hoje são maiores do que a indústria, né, a chamada indústria de transformação. Então, eles têm um peso grande, né? E esses preços dependem muito das cotações internacionais. A gente diz em economia, não, esses preços são preços determinados pela demanda. Por quê? Porque a curto prazo a oferta é fixa, né? Então, qualquer deslocamento da demanda faz crescer preço, tá certo? Talvez o único setor que você tenha maior peso assim das condições de oferta, né, é o petróleo por conta do cartel da OPEP, né? Você junta um número X de produtores que tem alguma capacidade de influenciar preço. Muitos outros não, né?
Dada a demanda, as condições de oferta simplesmente se juntam para formar o preço. É isso, né? Você não tem hora de capacidade de influência. Então, um país que é muito exportador de commodities está sujeito às oscilações, certo, do mercado internacional. E aí com todas as dimensões, inclusive a dimensão especulativa nisso aí, que é a introdução dos derivativos, certo? Do ponto de vista recente, o que é que você tem, né, que está explicando esse movimento, que é um movimento mais continuado, que vem desde o início dos anos 2000, né, de aumento dos preços das commodities? Primeiro, do ponto de vista da demanda, o fator Ásia, né? Não é só China, o conjunto da Ásia, né, que tem crescido muito rápido e que importa muito alimentos, em geral, commodities, né? Ou seja, a demanda cresce forte já há pelo menos um quarto de século nessa região, né? De outro lado, você tem também a crise climática, né, que tem quebrado safras recorrentemente, uma hora num lugar, outra hora no outro, tá certo? Então, a combinação desses fatores, né, faz com que esses preços tenham subido em termos relativos. Você olha um gráfico, por exemplo, do crescimento do preço da alimentação no Brasil, que não é por conta da demanda interna, obviamente, né? Por conta das cotações internacionais, ele tem crescido muito à frente do índice médio de inflação da economia, né? No caso do Brasil, tá certo? A questão ainda é mais complicada. Por que é mais complicada? Porque além dessa trajetória dos preços das commodities de aumento, né, mais tendencial, já dura mais de 20 anos, e das oscilações por quebra de safra, deslocamento da demanda, entra uma guerra, por exemplo, a guerra da Ucrânia, lembram? Foi importante. Tem vários fatores climáticos, geopolíticos, etc., fazendo esses preços serem muito voláteis, né? No caso do Brasil, ainda tem um problema adicional, que é o dólar, né? Porque você passa para dentro o preço, tá certo? Ponderado pela cotação do real, né? E isso não só sobe o preço, né, na tendência mais geral, como tem deslocado algumas culturas, tá certo? Que não são exportáveis, né? Que termina reduzindo a oferta dessas culturas, isso com um mecanismo tendencial. Então, esse quadro, commodities já tem choque de preço internacional, tem um crescimento de preço, tem choque de preço, e aqui isso é magnificado pelas variações da taxa de câmbio, né? É, isso aconteceu para cima e para baixo, tá certo? Com petróleo, por exemplo. Nós vimos também acontecer com petróleo várias vezes, né? É, Como é que você move os preços domésticos, tá certo? Domésticos a partir desses choques, né? Você move pelo canal de custos, né? Porque isso pressiona custo de alimentação, isso pressiona salário, isso pressiona, no caso de combustível, a cadeia de custo da economia como um todo, né? E isso, de alguma forma, é repassado para os preços, né? O Banco Central sempre alega que, se ele não fizer uma contenção pela taxa de juros, se não desacelerar a economia, isso passa tudo para os preços. Eu desconfio que passa tudo de qualquer maneira, porque boa parte disso, né, são os setores mais concentrados, oligopolizados da economia, tá certo? Que fazem com que isso passe para os preços, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me perguntou: quantas redes de supermercado você conhece, tem assim perto de onde você mora? Aí eu disse: tem duas, né? Ele disse: não são duas, na verdade, são três. Ele disse: não são três, são duas, porque essa pertence à outra. Rede de farmácia, tá certo? Você olha para o varejo brasileiro, por exemplo, ele está todo concentrado, tá certo? Afora a produção, né? Então, isso é uma questão importante. Na hora que você tem um choque, ele se move pela indexação dos preços dos grandes oligopólios e pela indexação formal, tá certo? Porque você tem aluguéis, tem um conjunto de preços, na verdade, que tem regras, na verdade, e eles se movem a partir, ou seja, dá o piso. Então, a inflação se propaga. E tem o terceiro canal, que aí é uma discussão bastante até esotérica, que é o canal das expectativas, né? Que é esse que o Banco Central privilegia, né? É... Como é que
o que é que acontece, né? A dimensão é um pouco essa. Quando você tem um choque, né? Como é que o Banco Central reage a isso? Qual é a reação do Banco Central? A reação do Banco Central não está descolada, tá certo, da meta de inflação. Veja, se eu tenho uma meta de inflação de 5% e eu tenho um choque de preço, a reação que eu tenho que ter na taxa de juros é muito menor do que se eu tenho uma meta de 3%, né? Porque a acomodação, tá certo, que eu tenho que fazer é, digamos assim, uma contenção muito menor, tá certo? E aí começa, na verdade, o grande problema da política de metas de inflação num país como o Brasil. E aí a pergunta, como é que eu posso fazer uma política de juros, né, que leve em conta o fato de que 45% do meu índice, tá certo, está entre alimentação, transporte e energia elétrica, que são preços sujeitos, para não falar de outros, hein? Que são preços sujeitos a... Como é que eu vou lidar com isso? Porque isso é um padrão recorrente, né? É, na economia brasileira, né? De outro lado, né, isso funciona também, isso funciona do ponto de vista objetivo, eu tenho repasse por preço, o que, dada a meta de inflação, obriga o Banco Central a jogar a taxa de juros. Eles estão falando no absurdo de que a taxa de juros tem que ir a 15,25% ainda esse ano, tá certo? Significa uma taxa de inflação real de mais de 10%. Né? É isso. Por quê? Não, porque a gente só contém a inflação, tá certo? Se a taxa for a 15%. Né? Mas que inflação? Na verdade, você precisa matar o doente para curar a inflação? Essa que é a discussão. Tem aumento, tem falta de capacidade em outros setores? Isso é uma inflação movida por choque, não é inflação movida por choque? Porque são essas questões, na verdade, que o Banco Central não responde. Qual é a questão que ele responde? Ele responde com uma questão que é muito, eu confesso que tenho dificuldade de entender, que é o seguinte: ó, o pessoal do Boletim Focus, desse negócio, reage da seguinte forma: você tem um choque de preço, a inflação desloca para cima. Eles jogam isso no modelo dele, tá certo? E o modelo prevê um aumento da inflação. Aí ele chama, as expectativas desancoraram, porque elas estão muito fora da meta de inflação. Logo, você tem que fazer, tá certo, uma política de juros muito dura. Agora, a inflação ainda não saiu do lugar. Isso é um mecanismo de antecipação, é assim que funciona. Né? Que justifica, né, que você faça esse tipo de política de juros que está fazendo no Brasil hoje, tá certo? Se eu pego o discurso do Banco Central, amanhã vocês vão ver. Ah, porque as expectativas estão desancoradas. É isso. Né? Como se você estivesse tratando de uma profecia autorrealizável. Teve o choque, a inflação se deslocou, tá certo? Todo o mercado começa a dizer que a inflação vai aumentar, e aí você, antes que a inflação aumente, você sobe a taxa de juros. Esse é o mecanismo, na verdade, do funcionamento da política de metas. Né? O que é que você tem? Aí você pergunta, mas vamos perguntar uma coisa, e como é que está a pressão sobre a capacidade instalada? No último ano, a economia cresceu por meio dos bens duráveis e do investimento. O coeficiente importado nessas indústrias é de 90%, isso não tem problema de oferta. Até porque o Brasil não produz mais bem de capital, não produz componentes sofisticados da indústria de bens duráveis, importa tudo. Então, a pressão que tem sobre a oferta? Nenhuma. Né? Então, esse é que é o ponto. Então, você justifica, né, por meio das expectativas, essa história de fazer uma política monetária super estressada, né, com custos desproporcionais sobre o emprego, sobre o endividamento, e não é só público, tá certo? É também privado, porque o custo de crédito vai para o espaço, já foi, tá certo? As empresas estão se endividando cada vez mais, as famílias também, então você tem desemprego, elevação do custo de endividamento, tá certo? Quem ganha nessa história? O capital financeiro. Por que o capital financeiro ganha? Por conta da estrutura da dívida pública.
toda a dívida brasileira, sobretudo a que está na mão do capital financeiro, tá certo? Ela é dívida de curtíssimo prazo. A Selic sobe, e imediatamente sobe a remuneração desse capital. Então, eles têm interesse, eles não têm custo, na verdade, tá certo? Com esse tipo de política. Né? O que é que você podia imaginar, né, como política alternativa para eu encerrar aqui? Né? Primeiro, na questão dos preços dos alimentos e de combustível, e de petróleo. Né? Eu acho que tem duas coisas que você precisaria fazer, ambas muito difíceis de fazer, tá certo? Dentro da correlação de forças que você tem hoje no Brasil. Né? Uma delas é você tentar limitar a volatilidade da taxa de câmbio, do real, tá certo? Porque os choques vêm em boa parte por aí, tá certo? Talvez a desorganização que o Trump esteja fazendo na economia internacional permita que você avance nessa seara de limitar a abertura financeira do Brasil. Mas é muito difícil, tá certo? Tem um outro instrumento pontual, o Banco Central deixou de atuar nisso, foi bastante irresponsável, tá certo? Porque podia ter atuado no câmbio, etc. Mas são pontuais, você pode tentar diminuir um pouco a volatilidade. Né? O outro instrumento é a tributação da exportação de alimentos e de petróleo. Né? O que é isso, na verdade? Né? Eu prefiro muito mais esse mecanismo a um mecanismo de cota. Né? Você define um preço teto, né, para os alimentos e para o petróleo, né, a partir do qual toda exportação, tá certo, será tributada, né, ad valorem. Né? O que é que você faz? Você torna para o cara, a partir de certo preço, indiferente ele abastecer o mercado interno ou o mercado externo. Então, provavelmente, como os custos de transporte são muito menores, ele desviará a produção ou deixará, né, a produção mais no mercado interno. E não transmite preço porque ele não está recebendo o preço. O preço quem está capturando é a tributação. Tá certo? Isso é um mecanismo que foi usado em alguns países, funciona, tá certo? Mas, de novo, de um lado você tem que enfrentar na regulação dos fluxos de capitais o capital financeiro, né? Do outro, ao instituir o imposto de exportação, você tem que enfrentar o agronegócio, tá certo? São ambas tarefas muito difíceis, mas eu estou convencido, né, de que se você não for por aí, tá certo? Você não vai equacionar a questão dos preços dos alimentos no Brasil. Né? Para não falar da coisa da taxa de inflação, que eu acho que vai continuar aí, como está, exceto se você produzir no Brasil, hoje, uma recessão. Porque você diz o seguinte, não, mas não funciona? Funciona. Se você produzir uma recessão cavalar no Brasil, claro que funciona. O problema é o tamanho do sacrifício que você vai impor para a economia e para a sociedade para conseguir controlar isso via a taxa de juros, tá certo? Que é o tratamento, tá certo? Que mata tudo, na verdade. Às vezes você até sobrevive, né? Mas sobrevive, né, de uma forma muito precária, leva muito tempo para se recuperar. Eu acho que é isso, mais ou menos, a imagem, né, que eu poderia fazer sobre a questão hoje. É isso aí. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que você deu um panorama muito interessante sobre o processo de inflação e controle dela no Brasil no período recente e as consequências econômicas e sociais desses mecanismos. Eu passo então agora imediatamente para o Zé Lourenço Pectol. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Ricardo, por suas palavras. Eu vou procurar falar, do ponto de vista, de uma central de abastecimento da CEAGESP, que comercializa por ano 3.084.000 toneladas de frutas, verduras, legumes, flores, pescados e alguns produtos orgânicos. Nós comercializamos para 1.482 municípios e recebemos produtos de 26 países,
170 mil toneladas por ano de diversos produtos, né? A cidade do abastecimento, a maior delas, é o entreposto lá na Vila Leopoldina. Nós temos mais ou menos 3.800 concessionários nossos que comercializam produtos, mais um conjunto de outros que prestam serviços lá na CEAGESP. Nós temos uma rede ainda de abastecimento no estado de São Paulo de mais 12 centrais de abastecimento espalhados aqui no estado de São Paulo. A nossa atuação é eminentemente no estado de São Paulo. Nós temos também uma rede de armazenagem de trigo, soja, milho, são mais 12 unidades no estado de São Paulo, e também armazenamento de açúcar. E a maior central entreposto atacado de pescado da América Latina. A CEAGESP, ela é a maior central da América Latina e a terceira do mundo em volume de comercialização. O que a gente vem notando ao longo dos anos é uma certa estabilidade de oferta, mais ou menos girando em torno de 3 milhões a 3 milhões e 500 mil toneladas. E o que a gente notou de diferente é assim, nós, antes de 2000, antes da pandemia, a gente chegava a comercializar 3 milhões e 900. Pós a pandemia, um pouquinho aí, final da pandemia e pós-pandemia, nós diminuímos o volume, mas nós tivemos um salto de quase 40% de aumento nos preços dos alimentos. Então, nós partimos mais ou menos de 9 bilhões o valor de comercialização que gira de dinheiro lá no entreposto, para quase 16 bilhões ultimamente. Mas a quantidade, o volume comercializado, ele caiu. Então, a gente vê que houve um expressivo volume de capital que girou lá na nossa central de abastecimento, seja por agregação de valor de alguns produtos, por exemplo, vários produtos ele chegava a granel, então melancia, mamão papaya, mamão em si, né, coco, abacaxi e outros produtos. À medida que ele deixa de chegar a granel, ele já vem embalado, há uma agregação de valor e, às vezes, se aproveita dessa agregação de valor até para subir os preços dos alimentos acima daquele valor agregado, né? O setor, por exemplo, de batata, cebola e alho, na verdade, ele vem diminuindo de preço desde julho de 24. As frutas, desde 23, apresentam o contrário, tendência de alta, capitaneada pelos citros, abacate e tal. Já em fevereiro de 25, a gente observou que o índice de preços da CEAGESP, que todos os dias a gente publica e a gente faz um relatório semanal. O grupo dos legumes e verduras em tendência de alta por conta de sazonalidade, chuva, calor, e os diversos que são puxados por ovo e batata, fruta, seguem em patamares um pouco mais baixos. Agora, é importante, quando a gente fala de preço, principalmente de frutas, verduras e legumes, que compõem a mesa da maioria dos brasileiros, e esses produtos são fornecidos
principalmente para quem trabalha na agricultura familiar, não é os commodities, como o professor estava falando, a maior parte dos produtos, e eu estou falando daqueles outros que são 70% do que vai na nossa mesa, que é produzido pela agricultura familiar. Então, o que que influencia esses preços? Na verdade, o que que determina os preços ou os fatores que condicionam esses preços? A gente até colocou esse desenho aí da maçã, né, que mostra lá os preços dos insumos para a produção, depois o armazenamento, o transporte, aí chega lá no varejo. Então, são várias coisas. Aí eu queria falar um pouquinho disso. Por exemplo, os fatores climáticos. E eu vou exemplificar essas coisas. Por exemplo, nessa época, a produção de banana, principalmente no Vale do Ribeira, ela tem a tendência de diminuir. E do pessoal de Santa Catarina aumenta. Então, nós aqui de São Paulo, que somos grandes consumidores de banana, a gente vai buscar aquilo que falta em Santa Catarina. Como há um mês atrás houve um efeito climático em Santa Catarina, passou lá um vendaval, derrubou os bananais quase todos, o que que acontece agora? Algo contrário. Os catarinenses estão vindo em São Paulo e Minas buscar a produção que faltou de lá para poder abastecer aquela região. E isso tira de circulação uma quantidade enorme de produtos que faz com que o preço da banana em São Paulo, que não deveria subir nessa época, suba. É lá na região de Corupá, em Santa Catarina, que aconteceu isso. Bom, outro determinante é a sazonalidade dos produtos. Por exemplo, a partir da semana que vem, o tomate volta a subir. Por quê? Porque a produção ela é meio que circular. Então, a gente vai lá em Caçador, em Santa Catarina, essa época deveria ser de maior produção de tomate. Pela questão de efeito climático, caiu muito a produção do tomate em Santa Catarina. O próximo passo era Goiás, que abastecia os mercados, depois passa por um pedaço de Minas e volta para São Paulo. Esse ciclo, que é comum e é normal para quem trabalha com as centrais, mercados atacadistas, ele está sofrendo rupturas por questões climáticas. E isso faz com que tenha impacto no preço. Depois também tem a questão da oferta e da demanda, os custos de produção e a questão logística. Aí os custos de produção e a questão logística, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, 8% do abacaxi que a gente consome vem lá do Maranhão. Um frete com 14 mil quilos de abacaxi que vem num caminhão custa aproximadamente 17 mil reais. Se o combustível aumenta, preço de pedágio, gasolina e outras coisas, vai impactar no frete, né, que vai impactar no preço de cada produto. Por exemplo, o estado do Maranhão fica numa distância mais ou menos de 2.800 quilômetros aqui de São Paulo. Gira em torno mais ou menos de 2.900, 2,99 por fruta, que equivale a 35% do valor da fruta no atacado. Então, só esse frete ele encarece cada fruto que é comercializado em 35%. Como esses produtos também vêm embalados a granel, mais ou menos de 10 a 15% por má condição de estradas, eles são perdidos, são perdas que se dá no transporte. E assim acontece com vários outros produtos que sofrem esse impacto da questão logística. Depois tem os problemas fitossanitários, né? Que aconteceu, o Granado mesmo falou no começo, né? O ovo lá nos Estados Unidos, né?
aí impacta a nossa economia, porque além do aumento de consumo aqui do ovo no Brasil e no estado de São Paulo, também nós sofremos o impacto de ter que exportar uma quantidade para suprir outros mercados. Então, essa questão da logística, do clima, da sazonalidade, da oferta e da demanda, faz com que o preço oscile muito, né? Nesse setor de atacado de FLV. Né? O clima é um dos principais fatores que afetam tanto o ciclo produtivo como a comercialização, e também o consumo dos produtos hortícolas. Então, por exemplo, na época de verão se consome muito frutas e outras coisas, no inverno se consome mais raiz, mais legumes do que outros produtos, né? Deixa eu ver outras coisas aqui que influenciam o preço. Outra coisa que influencia o preço, e a gente tem conversado muito isso com o governo, é a questão do custo de cada central de abastecimento. Por exemplo, quando chega a carga na CEAGESP, tem o custo de carga e descarga dos produtos, tem a questão do transporte interno feito pelos carregadores, né? O quanto tempo esse veículo fica parado ou não. Por exemplo, os supermercados, a maior demanda da APAS e da Abras é que a gente reduza as horas de caminhão, que os caminhões ficam dentro dos entrepostos. E aí não é só da CEAGESP, são das 96 centrais que estão espalhadas pelo Brasil. Então, esse tempo que o veículo, ao adentrar para fazer carga, descarga dos seus produtos, geralmente ele vai ficar mais ou menos por 6 horas lá. Tem um custo isso, né? E depois o custo CEAGESP, o contrato de TPRU, que é um, uma autorização para eles operarem, né? Os seus boxes, as suas pedras. Depois tem o rateio de água, luz, energia, fiscalização, segurança e tudo mais. Todos esses custos, eles vão se somando aos custos anteriores, aí compondo o valor de venda para os atacadistas, varejistas, supermercados, feirantes e sacolões, né? Aí, por conta dessa demanda que o Granado nos pediu, a gente fez aí uma comparação também da questão da diferença do preço do atacado, quando você compra lá dentro por atacado, e depois vai vender no varejo. Então, por exemplo, a laranja tem uma diferença de 94,7, a manga Palmer 95,3, o tomate 62, né? E as verduras, mais ou menos no geral, até o final do mês passado, 175%, grande parte dessa variação de preço pela questão climática, né? Das verduras todas aí. Então, o que a gente tem lá discutido com o governo fez várias rodadas para conversar com as centrais de abastecimento e também com supermercados e para ver como é que a gente poderia fazer para pensar um pouco nessa questão dos preços do alimentos. E depois eu vou falar, no decorrer das nossas falas, algumas propostas que a gente fez para redução de preço, mas do ponto de vista das centrais de abastecimento, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é crucial, que é o combate ao desperdício de alimentos. Tem aquele número lá que todo mundo fala, 30%, mas não é bem assim. Por exemplo, lá na central, com a comercialização de 3 milhões
hoje e 400 mil toneladas, mais ou menos é 1,4, que é o desperdício, que são as perdas por ano desse volume todo de mercadoria, né? Mas aí, nessas discussões todas, a gente levantou alguns pontos do ponto de vista das centrais, que é, por exemplo, não existe muito o aumento de transparência de preços. Tem um observatório na própria Conab, chamada ProHort, que faz um acompanhamento dos preços da frutas, verduras e legumes em todas as centrais de abastecimento do Brasil. Só que não existe uma, uma transparência no sentido de mostrar para a população ou mostrar para os setores varejistas como é que esses preços estão oscilando e por que eles estão oscilando no Brasil inteiro, né? Uma outra coisa que a gente cobrou do governo e que foi muito falado é o incentivo à produção em diferentes regiões desses produtos, para tentar diminuir esse custo que cada vez está ficando mais alto, porque as regiões produtoras que abastecem os grandes centros urbanos estão ficando cada vez mais longe, né? E também sendo atacado pela questão imobiliária, que pegam as terras para construir prédios e outras coisas. Então, nós estamos perdendo áreas produtivas, né, agriculturáveis, para a questão imobiliária. Veja o caso aqui do nosso cinturão verde, né, que ele está cada vez mais sendo diminuído, e aí produzindo uma quantidade menor e numa região mais distante. Então, isso encarece a colocação dos produtos nos grandes centros, nas centrais e tal. Melhoria da logística, seja interna das centrais, seja das estradas, para fazer com que esses alimentos cheguem mais rápido e mais baratos nos centros concentradores de produção para distribuir para o varejo. Nós também temos aí o nosso modal centrado na questão rodoviária. Então, os outros modais a gente não usa para fazer essa distribuição de alimentos, o que também encarece enormemente os preços dos alimentos. Propomos também o acesso do produtor a esses mercados atacadistas. Por exemplo, na CEAGESP, com 3.800 empresários que trabalham lá, 1% é produtor que consegue acessar o mercado. Então, nós temos que mudar várias coisas nessas centrais para permitir um acesso maior do produtor, para fazer uma regulação de preço e diversificar também a oferta. E, recentemente, foi lançado o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, que, dentro dele, prevê algumas coisas. Por exemplo, expansão e recuperação das estruturas de abastecimento, o fortalecimento da agricultura familiar, lá através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? A questão de se criar esse observatório de preço de maneira mais consistente e que tenha transparência e que socialize essas informações. E o ponto principal é a recuperação das centrais de abastecimento, que a maior parte delas tem entre 50 e 60 anos, com as estruturas já muito precarizadas e que impacta também no recebimento, na estocagem, na conservação e na comercialização dos alimentos. Porque falta rede de frios, falta condições para você conseguir manter a qualidade dos alimentos, né? Com esse efeito climático do aumento do calor, principalmente, as nossas estruturas de ceasas
não tem condições de conservar os alimentos por muito tempo. Então, esse conjunto de fatores que a gente viu é que impacta, os preços, falando em hortifruti, né? Agora, a gente refletindo, e eu também ouvindo um pouco o professor Ricardo, a gente fica sempre na cabeça, que inflação é essa, né? O governo tem mostrado pouco o que está ocorrendo com o aumento de preços. E as pessoas que consomem, elas têm aquela sensação de que tudo está caro, porque, primeiro, que ela não conhece todo esse processo de inflação, esse processo de fazer chegar, de abastecer os grandes centros urbanos, né? Então, como ela não conhece tudo isso, ela tem sempre aquela sensação, e que também o salário mínimo, por exemplo, ele não é dolarizado, a gente tem sempre a impressão que nosso dinheiro é curto para a gente conseguir se abastecer, se alimentar de maneira adequada, né? E ainda sobrar dinheiro para outras necessidades que as famílias têm. Aí, aliado com essa percepção que tudo está caro, você também tem a questão da violência que impacta a vida de cada um, né? Isso tudo faz com que, mesmo que o governo intervenha em algumas coisas, ele não consegue entender esse mecanismo que faz com que ele tenha a sensação de que os produtos são caros. E aí tem três elementos assim que a gente poderia refletir. Por exemplo, tem várias coisas que são commodities, mas são commodities, por exemplo, trigo, soja, milho, eles influenciam no preço das proteínas, da carne, da produção da carne, do ovo, do frango, do próprio peixe, não é? E ainda a maior parte desses produtos são exportados para fora. Até o João Figueiredo falava, como é que é? O que exporta é o que importa, né? Tinha aquele jogo de palavra que eles faziam para manter o mercado. Então, por exemplo, o professor falou da concentração, a produção de carnes. São três grandes fornecedores, né, que determinam o preço praticamente da carne que a gente consome. Aí o governo resolveu tirar a alíquota lá de importação de carnes. Mas que carne é essa? É carne do Uruguai, é carne da Argentina, é carne uma parte do Chile. Não vai impactar nessa questão de suprir a necessidade de proteínas da maior parte da população. Aí nós começamos a questionar, por exemplo, qual é o papel dos abatedores municipais, que o próprio mapa hoje fecha porque eles não têm condições sanitárias. E são esses os grandes fornecedores de proteínas para a classe pobre do país, que está concentrado principalmente no norte e nordeste. Então, qual é a política nossa para os abatedores municipais? Fechar só porque eles não cumprem a vigilância sanitária? Não tem outra maneira de se fazer isso? Será que vai impactar mesmo essa tirada dessa alíquota para poder importar mais carne para o Brasil? Depois, até quando a gente discutir um pouco mais isso, eu queria fazer um exercício, por exemplo, que eu fiz aqui com a questão do azeite, né? Depois eu queria falar um pouco disso. A outra coisa é o poder das grandes redes de supermercados. A proposta, por exemplo, que a Abras apresentou era a redução daquele período de prateleira que o produto tem, né, do vencimento, da data de vencimento. Por quê? Porque são 10 grandes empresas que detêm 50% dos valores comerciados nos grandes supermercados. Então, são 10 grandes empresas que determinam todo essa rede de varejo nosso, né? E que aí senta lá com o governo, qual é a proposta que eles têm? Vamos reduzir o prazo de validade dos alimentos.
ou prolongar o tempo de prateleira. E quando a gente fala, por exemplo, o próprio governo fala, o pessoal do agronegócio fala, a Conab, nós vamos ter uma super safra. Super safra de quê? De milho e soja, não é? Não vai rebater na realidade do custo da alta da alimentação. E o arroz, e o feijão, e o trigo, por exemplo. Nós somos importadores líquidos de trigo, né? Nós produzimos só menos de 9% e ainda vai ocorrer, ou está ocorrendo, 11% da redução da área de produção de trigo. Então, são algumas perguntas que a gente também, que estamos nesse ramo, começamos a fazer para o governo, até para a gente encontrar outras respostas, não tanto, não tanto convencionais, para que, de fato, aconteça não essa redução, porque a gente acha que não vai reduzir e chegar num patamar de 23, que, por exemplo, a gente teve super safra, a sazonalidade ocorreu as safras na produção correta, não tivemos tanto impacto climático, mas o governo não soube aproveitar desse boom de abastecimento de 23. Aí 24 começou a ocorrer os problemas, e a gente ainda estava focado em 23, não tivemos aquele olhar de perspectiva para o futuro e não preparamos, né, todo esse cenário para poder dar conta dessa demanda alimentar. E agora a gente está correndo atrás de respostas, mas ainda com um conjunto de coisas muito convencionais ainda, né? Sempre estamos tentando repetir as mesmas coisas. Acho que eu fico por aqui, ô Granado. Depois eu vou respondendo outras coisas e vou interagindo com o professor Ricardo. E aí eu gostaria até de perguntar até para o professor Ricardo, qual que é a efetividade de zerar impostos de importação de comida? Isso vai ter algum efeito prático ou não? Muito obrigado, Pictol. Eu acho que você põe o dedo em algumas questões importantes da formação de preço, né? E que isso ajuda a complementar, em boa medida, as questões levantadas pelo professor Ricardo Garneiro. Eu estou abrindo, então, para debate com os participantes do diálogo de hoje. Então, enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio já queria levantar algumas poucas questões. É, nós, nós estamos dialogando hoje aqui com um leque grande de coisas, né? Nós estamos dialogando com o tema de uma inflação real, fundamentalmente sobre alimentos, sobre uma parte do IPCA, né? Que, apesar de ter havido um pequeno patamar de incremento do emprego e ter havido também um pequeno patamar de incremento de renda, né, durante o ano de 2023 e 2024, nós estamos vendo que a incidência de aumento de custos sobre a parcela mais pobre da população tem efeitos que são reais, né? Eles não são simplesmente manipulados politicamente. Portanto, há uma questão séria que é de quais são as políticas ou quais as melhores políticas para enfrentar a sério o tema dos preços. Tudo bem, essa é uma das questões. Mas a outra questão que essa conversa de hoje aponta é o do jogo dos interesses no enfrentamento do tema, né, e que tem rebatimentos os mais diferentes. Tem rebatimentos
nas especulações por parte do mercado financeiro e por parte de alguns setores conectados ao tema da dívida pública, ao tema da manipulação das taxas de juros, etc. Eu acho que esse é um outro tema, né, que demanda políticas públicas de caráter um pouco distinto, né? Então, eu queria que, se fosse possível, que vocês aprofundassem um pouco esse tema das políticas necessárias, né, das políticas que nós temos, de o quanto elas são eficazes ou ineficazes, onde é que estão os grandes gargalos, né, da situação que a gente tá enfrentando, dos rebatimentos políticos que isso tem, mas, enfim, dos remédios, né? Veja, nós tivemos agora com a posse do governo Trump e no jogo da, da, o jogo das tarifas, né, que o governo Trump está impondo sobre coisas, ela é muito maluca, porque, por exemplo, as sanções sobre a China tiveram como resposta um incremento de, de, de tarifas sobre a soja, por exemplo, sobre a soja. Os Estados Unidos são um grande exportador de soja, né? A imposição de sanções à soja americana pela China é, criou, isso é aqui desses últimos dias, ontem e hoje, né? Criou já um incremento na demanda sobre soja brasileira, né? O que está diminuindo já está diminuindo a oferta de soja para o mercado interno, e a soja é um componente importante das rações, etc. Ou seja, isso também vai provocar, de alguma maneira, incrementos na, nos custos e nos preços, né? Mesma coisa com relação a petróleo, né? Os Estados Unidos são exportador de petróleo e já está, né, as sanções sobre o petróleo americano por parte da China já tem rebatimento no aumento do volume de exportação por parte do Brasil de petróleo ou de derivados de petróleo bruto, né, para a China. Isso vai impactar nos preços de energia dentro do Brasil. Mas eu gostaria que, se possível, vocês aprofundassem um pouco esse tema dos remédios, né? É, da, já que as causas são as mais diferentes, né? E os remédios, eu acho que a gente precisa um pouco colocar o dedo nas feridas, né? É, É que é uma questão, não, viu, não, Bernardo? é, São é, questões bastante complicadas, né? É uma coisa complexa, sim, lidar com a questão do abastecimento, com inflação, com preços, porque existe não só vários cenários bastante complicados, mas existe assim uma gama enorme de alimentos. Então, uma coisa é você falar lá dos commodities, daquilo. A outra coisa, você falar de FLV, é completamente diferente. E se você for entrar no mundo do pescado também, que é uma outra modalidade de alimento, é outro mundo, entendeu? E cada um sofre essa questão dos impactos de maneira diferente. E é por isso que a dificuldade do governo, quando fala em abastecimento, uma grande parte do governo, ele não pensa no abastecimento dos grandes centros urbanos. Ele mistura, tem um problema no governo, e eu me incluo nele, tá? Não estou criticando ninguém, não. Se mistura um pouco com aquela vontade de combate à fome, de combate à insegurança alimentar, e a gente pensa muito em política compensatória e não pensa nas políticas de abastecimento, que garanta o abastecimento, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar o Plano Nacional de Abastecimento, 80% é política compensatória, do MDS, do próprio mapa, do MDA e tudo mais, e muito pouca coisa focando na questão do abastecimento para garantir pelo menos uma cesta razoável que garanta lá a reposição das calorias, aquela coisa
recomendada pela FAO, pela ONU, entendeu? Que a gente tem que consumir tantas calorias por dia e tudo mais. Então tem um pouco dessa mistura que a gente ainda não conseguiu separar um pouco, né? Nas nossas cabeças a gente ainda mistura um pouco essas coisas. Legal. Tá escrito Tadeu. Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Então, logo de saída, dizer que eu fico muito agradecido às duas falas, né? Acho que a fala do professor Carneiro, a fala do José Lourenço, elas, de uma certa maneira, se complementaram. Uma foi um voo amplo, né? Um voo de um avião em alta altitude, e a outra foi muito concreta, em cima de quase que um estudo de caso. Eu sei que estou simplificando ambas as falas, mas foi como eu vi. E eu acho que se complementaram, se complementaram. Então, eu queria primeiro agradecer muito, e aí eu vou fazer um comentário, porque eu não sou economista. Perdão, eu desliguei seu microfone, Tadeu, por favor. Desculpa, foi sem querer. Tá bom, eu acredito. Tá certo. Então, eu estava dizendo que eu não sou um economista, então eu tenho certas dificuldades em seguir raciocínios econômicos, mesmo quando são feitos com um toque pedagógico fantástico, que é a experiência, né, e também como professor do Ricardo Carneiro. Mas, dito isso, eu queria dizer que eu vou fazer um comentário que provavelmente está cheio de furos. E aí é mais dirigido ao Ricardo do que ao José Lourenço, mas que se vocês os dois quiserem comentar alguma coisa, ótimo. Mas o comentário é muito mais centrado na fala do Ricardo. Eu acho que, quer dizer, e aí é uma interpretação de fala, e pode, como eu digo, sublinho, pode estar equivocada, né? Você, de certa forma, eu acho, né, que você nos desenhou uma espécie de jaula de aço, jaula de ferro, jaula de aço, cubículo de aço, aquela metáfora weberiana. E é uma jaula de aço que foi construída basicamente na fala, pelo Banco Central, quando ele caiu, ele produziu a sua própria jaula de aço ao baixar para 3%, né? o, o, o teto da inflação. Então, ele, com isso, criou algo que já era difícil, eu diria que ele tornou quase que de impossível solução, né? Então, é uma armadilha que eu acho que ficou muito marcada, né? E a gente também, essa armadilha leva a uma outra, digamos, talvez, consequência ou vinculação que não que eu acho que é bem esperável, né? É que como a inflação ela afeta, né, de maneira diferenciada, marcadamente diferenciada, cada segmento da estrutura social brasileira, para a gente falar numa linguagem bastante neutra, né? Na verdade, afeta diferenciadamente as classes sociais no Brasil, as frações de classe, né? É claro que o que se montou, né, com essas decisões do Banco Central e a política que o Lula não mexe, ele não está mais fazendo críticas, etc., etc. O que se montou é algo em que a insatisfação grande com a inflação de alimentos, disso, daquilo, a inflação daqui na linguagem antiga se dizia dos bens de consumo da classe trabalhadora, né? Ela vai fazer com que a grande parte da classe trabalhadora, sobretudo os trabalhadores, o nível mais próximo do chão, digamos, da estrutura social, que tendem a ser eleitores do PT e da esquerda, de maneira geral, né? Ela não vai, a fidelidade dela não fica de forma nenhuma garantida com essa formulação e essa implementação da política do Banco Central, que eu repito, não está sendo criticada, né? Mas que foi criticada por você, Ricardo, muito, muito bem, de maneira muito organizada, e que é, no curto prazo de 2 anos, de menos de 2 anos,
ela pode nos levar a uma derrota que pode não ser uma derrota conjuntural, pode ser uma derrota estrutural, ou seja, tudo que pediu, o que pior pode acontecer, tende a acontecer se essa política não mudar. E você foi desmontando, né, realmente com grande precisão, tudo. E aí chega aquilo que o Granado pediu, que vocês falem um pouco sobre as saídas. E você falou, Ricardo, mas a fala que você fez sobre as saídas, ela é perfeita, mas como e você mesmo reconheceu, olha, são duas ações básicas, eu diria, duas ações estratégicas para sair. Só que essas ações estratégicas, que você definiu o quadro, para que elas fossem encetadas, fossem ações que forem promovidas pelo governo, o governo entraria em conflito completo com as duas maiores forças econômicas de um Brasil há muito desindustrializado e que não está conseguindo se reindustrializar. O agronegócio e vamos dizer, as exportações do agronegócio, as coisas o mundo da mineração e o mundo da energia, porque até mesmo a Petrobras entraria em polvorosa se essas medidas que você disse, olha, essas são as medidas. Aí você disse, são muito difíceis, porque obrigariam a um conflito interno no governo e na sociedade de proporções enormes. O que me deixa, o que só confirma eu que não sou uma pessoa muito otimista, só me confirma nas minhas preocupações. Então, eu acho que o diagnóstico é claríssimo, as medidas racionais necessárias são muito bem estabelecidas, mas aí é aquela pergunta de sempre: quem tem peito neste governo em que dentro dele tem uma aliança de tal ordem que tem muita quinta coluna dentro do governo, o governo mesmo, no sentido que nós gostaríamos que fosse um governo de esquerda, progressista, transformador, ele é frágil. O governo, o núcleo do governo, que tem afinidades conosco, é muito frágil, eu acho. Então, eu fiquei assim, digo, nossa, realmente confirma, né, a minha visão de que nós estamos caminhando, quase que aquela coisa sobre a modalidade do trágico, nós estamos caminhando para uma muito provável derrota dentro de menos de 2 anos, porque para mudar isso, para mudar isso, só na relação, né, na relação absolutamente econômica que você nos colocou, exigiria uma espécie de independência ou morte por parte do Lula 3. E eu não tenho nenhuma certeza de que haja essa disposição de laços fora por parte do núcleo petista do governo e, sobretudo, não há, né, nenhuma possibilidade, aparentemente, mesmo que essa decisão fosse tomada, de isso ser tomado, teria que ser tomado agora, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, porque senão não vai ter tempo nem, só vai levar bombardeio, não vai ter tempo nem de tentar apresentar alguns resultados positivos de algo que, para nós, é absolutamente, para mim, pelo menos, é absolutamente racional, que deveria ser, né, o norte, mas que não parece que será assim. Então, eu deixo esse comentário, repito, de um não economista, que, que pode muito bem ter entendido mal a sua fala. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Bom, Newton Basílio, com você, por favor. o Maranhão já foi um grande produtor de arroz. Agora eu aprendi que ele é um grande produtor de abacaxi. É, aí o José Lourenço, numa determinada altura, propõe uma regionalização maior da produção, que os produtos fiquem mais perto dos centros consumidores.
Eu pergunto, como é que a gente poderia fazer um planejamento nesse sentido? Quem lideraria isso? Nesse nosso sistema que a propriedade privada rural é quase sagrada e que cada um planta o que quer, aonde quer, não é? Como é que a gente poderia ir, por exemplo, por esse caminho de fazer a produção mais próxima dos consumidores? Quem poderia liderar isso? Então eu vou devolver então para o Ricardo Carneiro e para o Pectol. Ricardo Carneiro, com você, por favor. Então, as questões são muito complexas, né? Deixa eu tentar uma abordagem, um caminho para abordar. Eu andei vendo os dados do especialista na área, né? O Bacarin, que trabalha no Instituto Fobizero, e ele faz uma comparação da evolução recente e mesmo há algum tempo, né? Dos preços do que eles chamam os comercializáveis, são as commodities e tal, e aqueles bens, né? Os hortifrutis, as coisas que são mais propriamente, né, de abastecimento doméstico, porque você nem exporta nem importa, né? Não tem essa arbitragem, digamos assim, entre importação e exportação. E o que acontece é que o preço desses bens variaram bem menos, tá certo, do que os preços das commodities, certo? Você tem casos assim, inclusive, de queda de preço do último período e tal. Ou seja, aqui, o que a gente tem que distinguir é, a meu juízo, para pensar numa política, esse núcleo empresarial dominado pela grande agricultura e pelas trading companies, tá certo? Que são importantes, que exporta, tá certo? Que está sujeito a todos aqueles problemas que eu falei no início: oscilação de preço internacional e oscilação da taxa de câmbio, tá certo? Esse é um primeiro problema, né? Como lidar com isso e como lidar também, né, derivadamente, do impacto que isso traz para a agricultura familiar, porque tem impacto, sim. Tem um efeito custo, tá certo? Tem um efeito substituição de cultura, tá certo? Tem um conjunto de efeitos que tem pressionado, digamos assim, essa agricultura que, em princípio, não sofre diretamente os efeitos da importação e da exportação, né? Mas ela, de alguma forma, é pressionada. Por exemplo, laranja é pressionada, tá certo? Tem outras culturas que são pressionadas digamos assim, pela dinâmica dessa coisa da exportação. Transporte tem custo de petróleo, taxa de câmbio bate nisso. Então, você tem um conjunto de aspectos, na verdade, que você tem que considerar aí derivados. Não é um impacto primário, não é? Então, eu acho que o grande desafio, eu não tenho nada contra você estimular a agricultura familiar, dar crédito, tá certo? Eu acho que deve dar mais crédito mais barato e tal. Tudo isso é importante. Pensando que ela não vai deixar de sofrer, tá certo? Se você tiver um choque de preço muito significativo no setor comercializar, via esses mecanismos, né? O, o peixe vai sofrer o problema da ração, a proteína animal também vai sofrer o problema da ração, a carne de porco também e tal. Então, tem esse mecanismo da cadeia, mas é uma cadeia derivada, não é a cadeia central. Então, para mim, do ponto de vista de hierarquia, o problema é como é que você faz uma minimização desse impacto, tá certo, do mercado internacional e da taxa de câmbio sobre esses preços. Eu acho que essa é a chave da questão, tá certo? Eu acho que não faz o menor sentido, não tem o menor impacto você tirar a tarifa de importação. Talvez, eu não sei se a gente tem tarifa grande no trigo, mas eu acho que a única commodity que a gente importa muito significativamente é o trigo, né, que faz parte da alimentação do dia a dia. Não sei se tinha tarifa, desconfio que não tinha, né, ou que era muito pequena. Então, o impacto é muito limitado. A forma de você regular, tá certo? Esse mercado é, de certa forma, você priorizar o abastecimento interno. Como é que você prioriza o abastecimento interno numa agricultura que está formada para exportar, de certa forma, né? Porque é dólar, você vai preferir exportar e receber em dólar, tá certo? Embora para o produtor não seja isso, mas para grande trading é isso.
Como é que você vai limitar, né? Porque você não vai eliminar o impacto da conjuntura internacional de flutuação de preço e tal. No limite, você não consegue fazer, tá certo? Inclusive porque você tem a produção baseada na propriedade privada. No caso do petróleo, você consegue fazer. Por quê? Porque o petróleo é estatal, tá certo? Então, nada me impede de estabelecer um preço mínimo internamente, tributar a exportação de óleo cru e subsidiar parte do consumo de derivado aqui dentro pela importação. Nada me impede de fazer isso. O governo não fez porque não quis, digamos assim, tá certo? Ou porque julgou que era complicado do ponto de vista político, eu não sei, mas não fez. No caso da exportação de commodities é mais complicado, porque você tem que enfrentar todo o agronegócio organizado, tá certo? E as trading companies. E eu acho que só tem uma solução, né? Que é o imposto de exportação, tá certo? E eu posso dizer, ó, preço histórico é esse, a partir desse preço, tá certo? Se começar a haver aumento de preço, eu vou tributar, não fica com o produtor, fica com o governo. Tá certo? Eu estou colocando no fundo, né? Não estou fazendo controle de preço, eu estou colocando um teto de preços para as commodities. A Argentina fez isso, lembra a confusão? A Argentina fez exatamente isso, tá certo? E tem uma discussão bem interessante, inclusive de economia política, porque que a Argentina conseguiu tributar as suas commodities de exportação e o Brasil não conseguiu, né? Tem uma discussão bastante interessante, mas, digamos assim, se você não fizer isso, tá certo? Você não tem saída mais estrutural. Você pode, por exemplo, fazer essa coisa de estoque regulador. Qual é o estoque regulador que você tem que ter de algumas commodities dessa para evitar, de certa forma, um choque de preço? Tá certo? Quanto tempo você vai levar para formar isso? Tá certo? Qual é o custo de carregar esse estoque? Tem um conjunto de questões, tá certo, que são extremamente importantes. Agora, vai fazer? Quais são os produtos que isso pode ser significativo? Deve fazer? Deve, né? Mas eu acho que isso são medidas paralelas, tá certo? E complementares à questão da. Você vai dizer, não, mas vamos fazer de qualquer modo. Faça, tá certo? Mas sabendo que é uma medida complementar. Não estou dizendo para não fazer, não estou dizendo para não incentivar a agricultura familiar. Tudo isso é medida que ajuda, né? Agora, quando você olha a trajetória dos preços dos alimentos, das commodities, a partir dos preços dos alimentos, né? Soja, milho, e todo o impacto que se tem na cadeia derivada é muito grande nos últimos anos. Não é só o choque pontual, é a tendência de elevação de preço. Como é que você lida com isso, né? Porque existe uma região que tem metade da população do mundo, né? Que a renda está crescendo muito e eles vão consumir, tá certo? Como é que nesse contexto você vai priorizar, né, o abastecimento interno? Eu acho que esse é o desafio, essa que é a questão importante, né? Pode fazer coisa paliativa, coisa secundária, tudo bem, não tem nenhum problema. A questão é saber como é que você faz, né, uma coisa mais estrutural, capaz de reorientar parte da agricultura brasileira, priorizar o atendimento do mercado interno. Eu acho que esse é que é o ponto importante. Agora, você fala isso, se falar isso em público, os caras vão querer matar você. Imagina o enfrentamento que isso é com o agronegócio, por exemplo. Tá certo? Fora disso, é medida, digamos assim, paliativa. Tá certo? Para você empurrando, né? Com a barriga. Não vai fugir, tá certo? Dos choques de preços, tá certo? E dessas flutuações. Não tem como se você não fizer a coisa tem a cota. Você pode no tributar fazer cota de exportação, por exemplo. Eu acho que é uma luta mais difícil ainda, certo? Porque, inclusive, você passa parte do aumento de preço para o setor interno, né? Enquanto que no outro você consegue controlar melhor. Enfim, é essa natureza da solução que eu vejo, tá certo? É, e aí, montada em cima disso, toda essa política do Banco Central, tá certo? Da gente ficar amargando essa história de um choque, o cara, pá, taxa de juros lá em cima, vai reduzir emprego, entendeu? Tem toda essa discussão, que é uma discussão também de como a política do Banco Central se comporta em relação a isso.
Muito obrigado, Ricardo. Eu posso falar uma coisa, Antônio? Pode, lógico. Uma pergunta. A Argentina, Carneiro, sempre teve imposto de exportação. Tem, até hoje, com o Milei, tem. É isso. Diminuiu um Mas ela pouquinho. aumentou. Hã? Mas ela aumentou, se você pegar os governos depois dos anos 2000, depois que saíram, que entraram os kirchneristas, eles aumentaram. Chegou Aumentaram a muito. 35%. Chegou a É, 35% com o Kitcher. é, Kitchener, né? Aí é, 12% no milho, 15% no trigo, 35% na soja. Era isso. é isso. Alô, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Passo então agora para o Pectol. José Lourenço Pectol, com você, por favor. Naquelas questões que o Tadeu colocou, eu acho que o professor Ricardo pode responder com mais precisão. Eu queria me concentrar um pouquinho na questão que o Newton colocou a respeito de regionalização da produção. Esse é um tema que o governo, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem procurado colocar na pauta as discussões para não só de barateamento dos preços dos alimentos, mas na questão também do desafio de garantir a soberania alimentar. Além da segurança alimentar, uma questão que a gente discute dentro do governo, principalmente do MDA, é a soberania alimentar. E aí passa um pouco pelo papel do INCRA na questão da reforma agrária, né, garantir mais terras para um grupo grande de produtores, para que eles mantenham a diversidade produtiva, né, de acordo com os nossos costumes alimentar, né, nossa cultura alimentar. Porque a gente vem perdendo isso à medida que a gente não tem uma capacidade produtiva diversificada, a gente acaba adotando uma cultura alimentar de outras regiões e isso também impacta nessa questão toda do abastecimento. Então, o que o governo tem discutido também nessa questão da produção regionalizada é incentivar aquela agricultura urbana, periurbana, para que a gente possa produzir uma parte da alimentação. Claro que a gente não consegue tudo, porque de legumes e das folhosas, das verduras, a gente até consegue com esses sistemas produtivos diferenciados, mas as frutas, principalmente, a gente não consegue, né? Porque as frutas dependem, é, é uma cadeia produtiva que depende de extensão de terra, de outros tratos, também uma parte vai para exportação, então tem essa diferença aí. O que o governo tem encontrado dificuldade, principalmente dentro do MDA, é a gente casar a questão da agricultura familiar com o ATER, aquela assistência técnica, né, para o pequeno e médio produtor, via aquela agência que foi criada chamada Anater, para que ela capacite os pequenos produtores a produzir, como é que eu poderia dizer, de maneira mais próximas, atendendo uma diversidade da demanda dos grandes centros urbanos. A Anater, ou assistência técnica para o pequeno e médio produtor, praticamente inexiste no Brasil, né? E essa é uma grande luta do MDA para fazer com que essa assistência técnica chegue e esse pequeno produtor tenha capacidade de fazer. O próprio governo também, ele fala que, através do Pronaf, do Plano Safra, dá para liberar mais dinheiro para que a gente aumente a área
produtiva, principalmente da agricultura familiar. Só que a gente sabe que tem duas dificuldades aí. Uma é dos bancos efetivamente liberarem esses créditos, né? A grande reclamação dos pequenos e médios e quem está na agricultura familiar é, de fato, colocar a mão no dinheiro que a gente diz que está disponibilizado no plano SAF, né? Ou no próprio mecanismo lá do Pronaf de financiar a produção ou de desses pequenos produtores pagarem aquelas suas dívidas que eles tinham antigamente com os bancos. Quando você vai para a prática, essa articulação, principalmente com o Banco do Brasil, não funciona. É muito complicado o pequeno colocar a mão no crédito para poder produzir. Plantar também não é rápido, né? A gente sabe que uma safra ela tem o ciclo dela. Então, investir muito em produção demora muito tempo e, por exemplo, nesse governo, nós não temos mais 2 anos pela frente. Nós temos um ano e 6 meses por aí, porque depois nós já vamos entrar no período eleitoral e, como o próprio Lula diz, esse ano aqui tem que ser o ano da colheita, porque o ano que vem já é o ano da eleição. Se a gente não colher, né, se a gente não entregar muitas coisas que a gente prometeu durante a campanha, a gente não vai colher na época das eleições. Então, propor, né, que a gente aumente a capacidade produtiva desses pequenos produtores, eu acho que não dá mais tempo pelo próprio ciclo produtivo, a produção, né? Tem algumas políticas também que demora para maturar, né? Que o governo próprio propõe e que demora para maturar. Estoques de alimentos, por exemplo, é caro. E a gente também vai levar um tempo para repor os estoques reguladores de preço, né? Por exemplo, a Conab está até propondo, através do BNDES, vender estruturas que estão inoperantes para fazer caixa, para investir em estoque regulador, para inovar sua própria estrutura de estocagem, para fazer frente a essa questão também de aumento de preços dos produtos. E a questão do salário mínimo, por exemplo, é uma questão que é importante quando a gente pensa na capacidade de consumo, principalmente dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Pena que o nosso salário mínimo não é dolarizado, né? E uma parte da produção de alimentos é, né? E eu concordo com o Ricardo que a gente tem que priorizar o abastecimento interno. Se a gente conseguisse taxar as exportações, seria uma medida bastante correta, mas eu duvido que alguém tenha a coragem de fazer isso, né? Ou, por exemplo, de regular as margens também do varejo, que é praticamente proibido quando você vai conversar com Abras, com APAS e o governo está junto. Então a gente fala, por que que a gente não pode regular essas margens de varejo também, além de taxar as exportações? Então, são grandes desafios que a gente tem e que não é fácil assim de ter uma solução. Eu acho que a gente perdeu o time, né? Várias políticas deveriam ser implementadas no começo do governo ou na transição do primeiro ano para o segundo, porque agora, né, quando apareceu esse problema que já vinha sendo gestado, que é a alta dos alimentos, nós não implementamos políticas que fossem capazes agora de trazer resultados. Agora nós estamos no fim de um governo que eu acho que vai ser bastante complicado achar soluções concretas para manter os preços num nível que seja suportável, principalmente pela grande maioria dos brasileiros. Eu acho que é isso, Granada.
Muito obrigado, Pectol. Bom, é óbvio que nós mais levantamos problemas do que soluções, né? Até porque as soluções são, são soluções de caráter complexo, seja no que diz respeito à questão do mercado financeiro, seja no que diz respeito à relação com o grande negócio das commodities, particularmente das commodities agrícolas e minerais, também as commodities energéticas, né? Eu sei que a gente teve dificuldade de avançar nessa direção, mas eu acho que a gente, de alguma maneira, colocou em questão um tema extremamente forte, extremamente importante, que diz respeito ao rebatimento desse quadro no jogo político que temos pela frente. Eu quero agradecer muitíssimo ao professor Ricardo Carneiro, quero agradecer muitíssimo ao Zé Lourenço Pectol e quero já deixar um convite a todas as pessoas que estão conosco para que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira em mais um Diálogo Amazon.